Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Que honra, né? Aqui na TV Grande ABC, em São Caetano. Fiquem plugados aí, pessoal. Temos uma sumidade de um Instituto Internacional de Pesquisa que vai abordar sobre experiência de quase morte. Você acredita em vida após a morte? É possível isso? Hoje nós temos um instituto de pesquisa que vai falar para você se existe ou não essa possibilidade, né, Kátia Gaia? Exatamente, sobre as evidências da continuidade da consciência após a morte biológica. Eu vou apresentá-lo. Ele é pós-graduado em neuropsicologia, graduado em psicologia de administração de empresas, MBA em comércio exterior e negociação internacional, pesquisador e professor do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O nome dele, Cris? É Lucas. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Honra enorme estar contigo aqui. Olá, gratidão. Obrigado, Cris. Olá, Kátia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, né, e tratar, toda nossa, tratar um tema, né, que ainda é um tabu na sociedade. É um tema ainda de grande relevância científica. Verdade. É verdade. Até porque todo mundo um dia vai morrer, né, pessoal? Aliás, vai fazer essa passagem, né, essa grande viagem. Lucas, eu gostaria que você respondesse a pergunta principal. O que é uma experiência de quase morte? Tá. Queria aproveitar só para dizer aqui, chamar a atenção de quem aqui nos assiste, que mantenha, acima de tudo, a autocrítica, que não acredite em nada que nós vamos dizer aqui. Apesar dos fatos, né, das evidências científicas, o mais inteligente, o mais importante é que você pense por si, reflita, refute e chegue à conclusão por si. É porque estamos falando aqui na TV que isso, de fato, é verdade. Pesquisem, não acreditem. Aliás, a proposta do programa Enigmas é exatamente essa. Não acreditem, pesquisem. Aí você vai ter as suas próprias conclusões, né, Lucas? Sim. Olha, a EQM, ela tem sido relatada há muitos anos em diversas culturas, em diversos tempos, tá? Em diversos continentes. Um dos primeiros relatos de EQM está lá no livro A República, de Platão. E ali ele reconta a história de que era um soldado armênio que foi considerado morto em batalha. E aí então encontraram, depois de alguns dias, o seu corpo, e ele retorna à vida. E ele reconta toda a sua trajetória de sua alma, naquela linguagem filosófica, a trajetória de sua alma no mundo imaterial visitado. Tá? E depois, assim, em 1892, com Albert Heim, a EQM passou a ter um estudo mais científico, mas foi só em 1974, com a publicação dessa obra, Vida Depois da Vida, o título original Life After Life, do Raymond Moody Jr., tá? Que a EQM passou a ter uma maior notoriedade para leigos e na comunidade científica. Assim, para descrever mais o que é essa EQM, Cris e Kátia, a gente tem essas características principais da EQM que nós chamamos de fenomenologia da EQM, ou da experiência de quase morte, que consiste, por exemplo, uma situação hipotética. Um paciente está lá no hospital, ele é diagnosticado lá, considerado clinicamente morto. Aí ele começa a sentir que está um leve movimento, de repente ele se vê fora do corpo. Tá? E às vezes assistindo todo num canto muito peculiar, numa visão, né, do canto do hospital, assistindo todo o procedimento cirúrgico, as manobras de ressuscitação, o desfibrilador e todo o processo ali. Em seguida, essas são algumas das características. Aí ele se vê passando por um túnel escuro. Em seguida entra um processo que nós chamamos de uma visão retrospectiva de sua vida. Ele vê os fatos mais importantes de sua vida, pendências, algo ainda que precisa resolver. Um filminho, né? Um filme que passa por sua mente. Aí ele adentra, às vezes ele se vê num outro mundo material, que nós chamamos então de dimensão extrafísica, que é uma dimensão além dessa dimensão ao qual nós nos manifestamos. Ele se percebe se manifestando num outro corpo que não é o seu corpo físico. Ele viu o seu corpo físico lá, parado, morto, inerte, uma peça de carne simplesmente, mas ele estava se manifestando num corpo mais sutil.
Então, só para explicar para quem está nos assistindo, Claro. E é muito importante. na conscienciologia, nós consideramos que nós, consciências, eu sou uma consciência, a Kátia, a Cris também, e você é uma consciência. A consciência, ela é composta, tá? Ela se manifesta por meio de veículos de manifestação. A consciência não é nenhum desses veículos, ou seja, o soma, esse corpo que eu utilizo aqui para me manifestar nessa dimensão intrafísica, é um veículo. Além desse veículo, nós temos também um corpo energético, que nós chamamos de energossoma, que é de uma constituição semifísica, semimaterial. Além do energossoma, nós temos o psicossoma, que é esse mesmo corpo que nós utilizamos, né, na experiência fora do corpo, e é o mesmo corpo que essas pessoas se manifestam na EQM. E além desse, tem um corpo ainda mais elaborado, que é o corpo da razão, do discernimento, nós chamamos de mental soma. Tá? Então, essa pessoa lá na EQM, ela se viu fora do corpo, constatou que ela não é aquele corpo físico, ela percebe além disso que o pensamento às vezes está mais acelerado, mais lógico, retilíneo, tem sentimentos de paz, de alegria, e é muito comum também que às vezes ela encontre pessoas, amigos ou parentes que já passaram pela morte biológica, já desativaram o corpo físico. Verdade. Eu quero te perguntar o seguinte, a EQM, ela tem algum tipo de alucinação? Ou é um sonho, ou ela é uma memória? Ela é uma memória traumática? Porque assim, a neurociência, ela explica a EQM? Isso é muito interessante você tocar nesse ponto, porque a gente pode definir a EQM de diversas formas, tá? Se eu partir do ponto de vista científico, a definição de EQM é uma. Se eu for, por exemplo, de um ponto de vista científico, por exemplo, pós-materialista, a definição é outra. E no ponto de vista da conscienciologia é outra. Então, por exemplo, se a gente considerar essa neurociência atual materialista, ou seja, que a matéria é a única realidade que existe, reducionista, que ela estuda o fenômeno das coisas complexas por suas partes. Ela considera, por exemplo, que a consciência, que a mente é gerada pelo cérebro, é um fenômeno cerebral, tá? Um fenômeno neurológico. Então, tudo o que acontece além dessa realidade material, naturalmente, é considerado então uma patologia, algo doentio ou anormal. Então, existem teorias para se explicar a EQM, uma delas é dizer que é alucinação, mas a EQM não é uma alucinação, porque normalmente a alucinação tem outras funções psíquicas que estão alteradas, tá? E aí, por exemplo, na EQM você vê que a pessoa tem uma linearidade, uma lógica, um pensamento retilíneo, tá se manifestando bem, tá tranquilo. Então ela não é uma alucinação. Também não é um sonho, porque ela está lúcida. O sonho, só para deixar bem claro, tá? Eu já estou falando assim mais agora num ponto de vista da conscienciologia. O sonho é um processo que ocorre simplesmente no cérebro, tá? A experiência fora do corpo, que ocorre na experiência de quase morte, ela é a realidade extrafísica, como realmente está acontecendo. A consciência está se manifestando com um outro corpo, numa outra dimensão. A diferença do sonho para a projeção é que no sonho aquilo ocorre no cérebro e ela está numa postura como se fosse ainda de espectador. É como se você estivesse assistindo um filme e aquele filme vai passando. Você não tem ação, protagonismo. Na experiência fora do corpo, na projeção consciente, na EQM, você é o protagonista da história. Você está atuando. Então tem uma linearidade, uma lógica. Não tem todo aquele processo fantasioso, enredo, sem lógica do sonho. Só para salientar, o Dr. Raymond Moody pesquisou mais de 10 mil casos sobre experiência de casos de EQM. E ele constatou que, independente da religião, as pessoas têm essa experiência. Eu quero te fazer uma pergunta muito em particular. Só ocorre EQM quando ocorre a parada cardíaca ou tem outras? A EQM ela não está relacionada só com os casos de parada cardíaca. Tem uma razão de ser para estudar a EQM nos casos de parada cardíaca, porque quando a pessoa tem a parada cardíaca, é o momento que a pessoa está mais próxima da morte, então é um momento mais fácil de se estudar a EQM, tá? Mas a EQM, ela também existe em casos, por exemplo, de pessoas que tentaram um suicídio, pessoas que tiveram um choque anafilático, choque séptico,
e tantas outras síndromes ou até mesmo acidentes. Então ela não está só restrita ao coma, né? Ao coma, mas por alguma situação crítica. Exatamente, né, um acidente, como você disse. Então, assim, a EQM, tem a gente deixar claro, eu expliquei ali a fenomenologia dela, mas ela sempre ocorre em situações críticas, de ameaça à vida, tá? Que a pessoa se coloca, então, num limiar da morte. Tá? E do ponto de vista, para concluir, no ponto de vista, então, da conscienciologia, então, uma projeção, uma experiência fora do corpo, tá? Involuntária, tá? Devido à situação crítica de ameaça no limiar da vida. Tá? Perfeito. É possível comprovar a veracidade dos relatos de EQM, como a Cris disse? Foi feito um livro a respeito disso, eu sei que você também trouxe uma pesquisa em cima, e você poderia citar algum desses casos que são comprovados cientificamente? Mostre, por favor, porque é importante deixar aqui uma dica boa de leitura, esse né? Esse aqui é um livro novo, foi publicado ano passado, em 2016, tá? Sim. The Self Does Not Die. E aqui esse livro é uma compilação só de EQMs, né, de pessoas que tiveram EQM e experiências fora do corpo. E essa aqui é uma compilação só de casos verídicos, foram comprovados, tá? Além desse livro, gostaria de também mostrar esse outro livro, Consciousness Beyond Life, que é do Van Lommel, um holandês, e esse médico, ele publicou um dos artigos mais importantes na área na pesquisa da EQM. Em 2001, ele publicou um artigo, e nessas pesquisas lá nos hospitais holandeses, teve lá um caso em que a pessoa, o paciente, né, clinicamente morto, teve uma experiência de quase morte, né, e aí ele se viu fora do corpo, e quando voltou, né, ele trouxe o relato, ele soube declarar, ele declarou ali, né, relatou, em detalhes, por exemplo, desde a fisionomia, a aparência da equipe, os procedimentos que foram feitos, e aí eles colheram esses dados e corroborou com os dados fisiológicos, os dados médicos, tudo. Então foi um dos primeiros casos verídicos. Também tem um que foi publicado em 2014, numa das maiores pesquisas de EQM, o estudo AWARE, do Sam Parnia, que foi um estudo que pesquisaram em hospitais dos Estados Unidos, Inglaterra e Áustria. Ali ele também fala de um caso verídico que foi corroborado pelos dados médicos, fisiológicos, farmacológicos. Interessante. E, bom, é muito importante a gente ter esse conhecimento da nossa própria eternidade dentro dessa efemeridade, né? Que é legal, né? Saber, eu sou eterno mesmo estando aqui, né? Sem dúvida alguma, Cris. Até acalenta, né? Acalenta bastante e também pode ajudar a mudar o comportamento para melhor, né, pessoal? Porque tem que voltar melhor, tem que voltar já melhor. Que teve uma segunda chance. Todas as pessoas que passam pelo caso de EQM, né, Lucas? Elas mudam o comportamento e acabam perdendo o medo da morte. Por quê? É muito interessante, realmente, essa transformação que ocorre com as pessoas que passaram pela EQM. Primeiro ponto, ela perde o medo da morte, ali começa já uma mudança. Por quê? Ela constata, ela vê por si mesma que o corpo está lá inerte, não tem ação, né? É simplesmente uma peça de carne que está ali. Mas ela se vê fora do corpo pensando lúcida, às vezes muito mais lúcida do que quando ela estava no corpo físico. Então ali ela constata a existência de um outro corpo, que ela não é aquele corpo. Então ali ela perde o medo da morte, ela constata a existência de uma outra realidade, uma realidade extrafísica, até com existência ali, ela encontra com outras consciências extrafísicas. E quando ela volta, às vezes ela tem aquele fenômeno que eu falei da visão retrospectiva, ela vê ainda que há dependente, questões ainda a resolver. E tudo isso tem uma carga energética na pessoa. Ela vem e começa a passar por essas mudanças. Por exemplo, é muito comum a pessoa se tornar mais empática, ela começa a se interessar mais pelas pessoas, elas se tornam mais espiritualizadas, né, o termo que eles colocam nos artigos científicos, começa a ter um menor desinteresse pelo materialismo, começam a procurar fazer o bem, começam a ter outros interesses, né, que até então eram secundários antes de
de ter esse fenômeno. Mas o mais interessante, né, eu gostaria até de salientar, que nós não precisamos esperar para ter uma EQM, que é uma situação crítica, que você quase morre, né, quase passa pela morte biológica, para fazer essa mudança. Claro. É mais inteligente, então, provocar uma experiência fora do corpo, né, com técnica, tem toda uma didática para se fazer isso, e aí você tem todo esse mesmo processo que ocorre lá na EQM, exceto a condição ali mais crítica, que o seu corpo, né, você não vai morrer, né, não está próximo de morrer. Então, mais inteligente é provocar essa experiência fora do corpo. O que você disse é muito importante, sabe, Lucas? Porque muitas pessoas gostam da projeção, gostam, né, desse passeio, né, fora do corpo, essa experiência, e não tem esta experiência, ou não tem esta prática verdadeira. E quando o Instituto vem, nós gostamos geralmente de chamá-los para que conheçam o trabalho de vocês, para fazer esse tipo de experiência, mas com propriedade, né? É verdade, Kátia Gaia, mas olha, nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos já já, porque aqui no Enigmas, quem reflete, brilha. É simples assim. Fica aí com a gente. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrae, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos com o programa Enigmas. Estamos aqui falando sobre um tema muito interessante com o nosso convidado, Lucas Jorge. Eu tenho uma pergunta para você, Lucas. Olha, nós estávamos falando supostamente de adultos, mas fale para mim, como que é a EQM com cegos e crianças? Boa pergunta, cara. Né? Interessante, né? Porque a criança, ela tem uma certa inocência, né? Sim. E as pesquisas com a EQM em crianças também, né, eles chegaram às mesmas conclusões. São os mesmos elementos de uma EQM em adultos. Então, é muito difícil que essa criança esteja mentindo ou inventando, né, confabulando. Claro, verdade. Então, ela possui os mesmos elementos, inclusive a experiência fora do corpo. Os mesmos elementos que os adultos comentam, relatam, as crianças também. E em cegos, 80% dos cegos, eles relatam terem impressões visuais, inclusive há cegos, né, até os congênitos, que já nasceram cegos, relatam até, ali eles descrevem o ambiente, inclusive o ambiente hospitalar ou o arredor ali, de enquanto está tendo a experiência fora do corpo. Então os cegos também têm essa impressão visual. É verdade, gente, é interessante, porque parece que nós estamos adentrando no corpo físico como se fosse um filme Avatar, né? Mais ou menos isso, né? Esse corpo parece que é um avatar para uma experiência na Terra, né, Kátia? É interessante a sua visão também, Cris. É interessante. Vale a pena pensar. Bom, e sobre o suicídio, o que acontece com o suicida? Com as pessoas que tentaram o suicídio, também tem alguns estudos, tá, na área da EQM. É muito interessante que
os pesquisadores chegaram lá, as evidências de que a pessoa que tentou suicídio, ela passa pela EQM, tem uma experiência fora do corpo, e quando ela volta, né, que não teve sucesso no suicídio, ela não só perde o medo da morte, como ela passa a ter uma certa, assim, um sentimento negativo em relação ao suicídio e também há uma inibição da ideação suicida. Ela não quer mais saber do suicídio. Por quê? Ela já se constatou por ela mesma, né? O corpo é uma coisa, eu não sou meu corpo. Então ela passa por essa mudança íntima. É muito interessante. Verdade, o suicida também, eu acho que tem aquela grande sacação, que ele perde tudo, né? Sim, menos a vida, né? Menos a vida. Né? É. Porque se perde tudo, no caso de uma questão de suicídio, né? É uma coisa muito séria isso, né? E há casos, tá? Eu li um dos artigos de relatos de suicida, em que, né, o suicida está numa questão de desespero, de desesperança. Ele quer se livrar da dor, mas na realidade ele não quer se matar, né? Mas aí um desses relatos, pelo tipo de projeção de experiência fora do corpo que ele relata, dá a entender que ele teve uma projeção de mental soma a nível já de cosmoconsciência, que seria o fenômeno mais avançado, que ele se manifesta não pelo psicossoma, o corpo das emoções, esse que eu mencionei agora há pouco, ele se manifesta por um corpo muito mais sutil, elaborado, num plano, uma dimensão que não tem forma, não tem tempo, não tem espaço, e ele se sente uno com o cosmos. Então, só aquele sentimento máximo da cosmoconsciência, de bem-estar máximo, né, de união com todos e com tudo, aquilo, quando ele volta, é um impacto tão grande que então o suicídio fica tão pequeno para ele e ele muda a vida. Olha que maravilha, né? Ter esse conhecimento é muito importante, né, Katia? Com certeza. A EQM, no momento lá de EQM, a pessoa ela sente dor? A EQM, tá? Bom, a gente tem que separar algumas coisas. A dor, ela é respectiva, tá? Ela está relacionada com o soma, o corpo físico, esse corpo que nós utilizamos aqui no intrafísico. Sim. Tá? Na EQM é muito comum o quê? Que a pessoa está lá fora do corpo, inclusive ela está assistindo todo o procedimento lá cirúrgico, né? Às vezes está abrindo a pessoa e ela não sente dor, porque a consciência ela não é o corpo físico, então a consciência se manifesta num corpo mais sutil e não sente dor. Tá? Sim. Você me permite uma pergunta? Nem todo mundo se recorda da sua EQM, caso tenha acontecido. Todo mundo tem? Nesses casos? Não, todos têm? Não é que todos têm a experiência de quase morte, tá? Ou a projeção, a experiência fora do corpo. Mas o que acontece é que algumas pessoas preferem não relatar a sua experiência de quase morte. Sabe por quê? Por causa o que eu mencionei no começo do programa. O modelo científico, né, esse modelo da ciência que é ainda materialista, que a única realidade é a matéria, não permite isso. Por quê? Isso tem uma implicação na vida das pessoas. Porque se ela fala que ela teve uma experiência de quase morte, uma experiência fora do corpo, as pessoas, né, depois eles viram nas pesquisas, que os pacientes que tiveram EQM, eles têm medo de serem ridicularizados, diagnosticados, classificados como loucos. É verdade. Então eles preferem reprimir, guardar aquela experiência somente para eles. Então, o número, a incidência de EQM, na verdade, seria até maior, porque muitas vezes as pessoas não relatam. Entendi. Até por uma questão de preconceito, né? Sim. Uma pergunta, geralmente as pessoas que têm ocorre esse fenômeno de EQM, que passam por esse fenômeno, elas dizem que são recebidas por seres de luz. Quem são esses seres, Lucas? Esses seres de luz são os habitantes ali naturais da dimensão extrafísica. Então é importante a gente desmistificar um pouco esses seres de luz, tá? São consciências extrafísicas, consciências que já passaram pela morte biológica. Consciências como eu, como você, como a Kátia, como você que nos assiste. Então, muitas dessas consciências lá no extrafísico, elas têm uma postura já de assistência, de amparadores, são o que nós chamamos de amparadores. Sim. Então eles recepcionam, muitas vezes são parentes, amigos, e recepcionam ali aquele ente querido, aquela pessoa próxima, né, para esclarecer, para fazer uma assistência, às vezes até para mostrar
que a hora ainda daquela pessoa, né, ainda não chegou ao momento, né, da morte biológica, e que ela precisa retornar à vida e cuidar de pontos ainda que ela não cuidou, né? Algumas pendências, né, algumas questões existenciais. Então são amparadores, pessoas técnicas muitas vezes no processo da assistência e principalmente na área da desativação do sono. Sim. Eu tenho uma pergunta bem interessante que vem de encontro até ao meu trabalho, então é uma curiosidade minha, tá? Após a EQM, a pessoa ela se torna mais parapsíquica e vivencia outros tipos de fenômenos? Olha, pelos relatos e pelas pesquisas, até o Dr. Raymond Moody e outros pesquisadores, tá, eles dizem, né, que há evidências que essas pessoas elas passam a vivenciar também outros fenômenos, elas ficam às vezes atentas, por exemplo, passam a ter mais pré-cognição, acessar conteúdo, né, do futuro, o que ainda vai estar vai acontecer, intuição. Sim. Mas também tem uma outra pesquisadora, a Cheryl Fracasso, que ela fala dos efeitos eletromagnéticos. Essas pessoas se tornam mais sensitivas e relatam até de efeitos físicos que envolvem o processo da ectoplasmia. Aparelhos que começam a ter mau funcionamento, queima, né, e coisas assim nesse sentido. Sim, muito interessante. Eu tenho uma pergunta, nós estamos nos nossos 3 minutos finais, infelizmente, que a gente vai passar muito rápido aqui no Enigmas. Existe um porquê da pessoa passar pelo EQM, no seu ponto de vista? Essa é uma pergunta assim chave. Ela pode ser uma questão já programada, como se fosse ter assim um seguro, ou uma questão hipotética. Uma pessoa tem uma vida só de trabalho, ela não cuida do que é o prioritário. Então isso pode até já ser programado. Ela tem alguma doença e ali ela tem uma EQM, ela acessa uma experiência fora do corpo, para quando voltar, né, relembrar o que tinha para fazer. Muito tá? Muitas bom. vezes, mas pode ser também uma simples uma fatalidade, tá? Às vezes uma questão ali de energia entrópica, ela atrai alguma situação, um acidente, aí ela tem uma experiência fora do corpo e os amparadores aproveitam a própria situação para assistir. Sim. Então a gente não pode generalizar que já estava programado ou não. Você gostaria de deixar esses contatos, apesar que no GC todo mundo já viu, mas deixa um recadinho final, por favor. Então, quem se interessar mais pelo tema de EQM, experiência quase de morte ou de projeção da consciência, procure então o IPC, tá? Para saber mais, acesse aí www.ipc.org. Lucas, gratidão pela presença, uma honra enorme. Gratidão ao nosso professor Valdo Vieira, que sempre trouxe todo esse trabalho aqui para o planeta Terra. Gratidão ao pessoal do Instituto Internacional de Pesquisas, com né? E continua, de pesquisas, né? Em projeciologia e conscienciologia. Gratidão a todos vocês aí. E até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Tchau. Até mais.